pessoal. Nessa aula, nós vamos começar a ver a introdução à programação de computadores e vamos ver a parte de algoritmos e linguagens de programação, que no final dessa aula vocês vão estar entendendo o que significa e para que serve. Inicialmente, nós vamos recapitular o que é um computador, né? Inicialmente, o homem criou máquinas, né, que são ferramentas complexas que auxiliam na resolução de algum problema, não necessariamente máquinas automatizadas. Mas, com o passar do tempo, essa automatização se fez necessária. Então, o homem aperfeiçoou essas máquinas para funcionar automaticamente sob supervisão, né, de algum humano. Posteriormente, essa automatização foi dotada de um raciocínio, entre aspas, né, que foi colocar uma capacidade das máquinas de pensar, podemos dizer assim, né? Então, as máquinas começaram a ficar mais inteligentes, né, dando a impressão até que tem algum tipo de raciocínio. Então, no final das contas, o computador é uma máquina automatizada com certa capacidade de raciocínio. Fazendo uma comparação com o que nós já vimos, a parte da máquina e da automatização é o hardware do computador, né? E a parte do raciocínio é o software, são os programas que rodam no computador, né? Sendo que o hardware é a parte física do computador e o software é a parte lógica. Nessa parte lógica do computador é justamente onde entram as linguagens de programação, é onde entra a programação em si, né? E é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Então, o computador, para funcionar, ele tem uma linguagem própria, que é chamada de linguagem de máquina, que para o ser humano é uma linguagem muito difícil, né? É uma linguagem em nível de máquina, né? Que é ilegível, inclusive, para o ser humano. É uma coisa muito difícil para se entender. Então foram criadas linguagens de programação que são mais próximas à linguagem natural. O que é a linguagem natural? É a nossa linguagem do dia a dia, no nosso caso, o português, né? No caso de outros países, o inglês é a língua deles. Como as linguagens de programação foram criadas, a maioria fora do Brasil, e como padrão nessa indústria de software é em inglês, as linguagens de programação quase que reproduzem a língua inglesa, né? Então elas são mais próximas a linguagens naturais. Mas existem aí formas de começarmos a entender os programas utilizando até o português, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, o funcionamento do computador basicamente é constituído de uma entrada de dados, né? De alguma forma são enviados dados para dentro do computador. Esse dado é processado, né? Transformado, e a partir dessa transformação é gerada uma saída, né? Em alguns casos não se tem a entrada, mas o padrão é que se tenha uma entrada, essa entrada sofra uma transformação e seja gerada uma saída. Então esse é um funcionamento básico do computador. A entrada é a captação das informações, né? Então, através dos dispositivos de entrada do computador, essas informações são captadas, são processadas, né, que é o que a gente chama de raciocínio do computador, são os programas, os softwares que fazem isso, né, através de uma linguagem de programação que vai ser transformada numa linguagem de máquina. Então, esse processamento é feito e, finalmente, é gerada uma saída. O que é a saída? É pegar esse processamento, o resultado que foi gerado nesse processamento, e enviar para os dispositivos de saída do computador. Como nós já vimos anteriormente, num computador nós temos os dispositivos de entrada e saída, então aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, caixas de som são dispositivos de saída, webcam são dispositivo de entrada, microfone, dispositivo de entrada, projetor, dispositivo de saída, um pendrive, um dispositivo de entrada e saída, porque ao mesmo tempo ele envia e recebe dados do computador. Uma impressora multifuncional também é dispositivo de entrada e saída. O mouse é só um dispositivo de entrada, o teclado de entrada, o monitor de saída. E assim nós temos muitos outros, né? O dispositivo principal de entrada é o teclado e o dispositivo principal de saída é o monitor. Normalmente as entradas são digitadas nos programas e o resultado é
enviado para a tela do computador, mas todos esses outros dispositivos de entrada e saída também podem ser utilizados durante a programação. O computador ele funciona com sinais digitais, né? Basicamente, em duas formas desse sinal, né? Com energia e sem energia. Então, tudo que é feito no computador é feito através desses sinais digitais. Eles são representados por zeros e uns, né? Vocês já devem ter ouvido falar que o computador funciona só com números, com zeros e uns. Tudo que acontece é representado, então, por esse sistema binário, né? Zeros e uns, que no final das contas é com energia ou sem energia, ou com mais energia e com menos energia, né? Que o hardware vai controlar isso. Esses sinais binários são chamados de bit, certo? Um bit, ou ele tem o valor de 0, ou ele tem o valor de 1. Um, né? O bit são as menores unidades da informação. Para se ter uma informação, nós temos que juntar vários e vários bits para que se gere um texto, uma imagem, uma música. Né? O conjunto de 8 bits ele é chamado de byte. Tá? Então, quando a gente junta 8 bits, forma-se um byte. Então, toda a informação é representada, como eu disse, por zeros e uns. Imagem, texto, vídeo, música, qualquer coisa, no final das contas, é processada pelo computador como zeros e uns. Bom, voltando a falar do raciocínio do computador, o raciocínio é definido por um algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos precisos e bem definidos para que uma tarefa seja realizada pelo computador. Então, o que é isso? Para que o computador faça alguma tarefa que eu quero que ele faça, que ele execute, eu preciso de definir a sequência das tarefas que ele vai executar. Essas tarefas elas têm que ser bem precisas e bem definidas, né? Porque o computador ele executa exatamente aquilo que eu estou mandando. Apesar de a gente chamar de raciocínio, mas ele não tem uma capacidade de discernir numa situação. Então, por exemplo, eu não posso falar para o computador escolha a peça que seja vermelha e verde ao mesmo tempo, considerando que a peça só possa ter uma cor. Então, se ela só pode ter uma cor, nunca vai ser vermelha e verde ao mesmo tempo. Ou ele vai ser vermelha, ou ela vai ser verde, essa peça. Então, eu não posso dizer para o computador que a peça tem que ser verde e vermelha ao mesmo tempo. Isso não seria uma informação precisa para ele, por exemplo. Então, os passos têm que ser muito bem definidos e claros para que o computador entenda, né? E realize a tarefa da forma que eu quero. Muitas vezes a gente diz que o computador é inteligente ou que o computador é burro, que ele fez alguma coisa errada. Na verdade, ele fez exatamente o que o programador mandou que ele fizesse, né? Às vezes acontece algum erro no programa, na programação, justamente porque o programador não deixou os passos bem precisos e bem definidos, né? Então, isso é muito importante. Então, para que o computador funcione, a gente precisa de definir esse algoritmo, tá? Esse algoritmo, posteriormente, vai ser transformado num código-fonte através de uma linguagem de programação. Né? Então, o algoritmo é como se fosse a receita do bolo. Né? E depois, através de uma linguagem de programação, é que o bolo vai ser feito. Né? Então, a primeira fase do desenvolvimento de um sistema, de um programa, é a gente fazer o algoritmo para a gente entender como que nós vamos resolver determinado problema. Então, um algoritmo ele tem várias formas de ser representado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo de um algoritmo para trocar uma lâmpada. Tá? Imagine que nós estamos programando um robô. E esse robô vai ter que trocar uma lâmpada. Então, para a gente começar a planejar como que nós vamos programar esse robô para trocar a lâmpada, nós vamos escrever o algoritmo dele. A primeira forma de apresentação, de representação desse algoritmo é uma descrição narrativa. Então, veja, isso que nós estamos vendo aí é um algoritmo. Então, ao acionar o interruptor, a lâmpada deve acender. Caso ela não acenda, deve-se retirar a lâmpada queimada, girando no sentido anti-horário, e substituir por uma nova lâmpada, girando no sentido horário. Se mesmo assim ela continuar sem acender, nós devemos chamar um eletricista. Então, isso é um algoritmo
de uma forma narrativa, né? Eu estou narrando o que deve ser feito. Essa é a primeira forma de descrição. É uma forma que, se a gente for transformar isso numa linguagem de programação, é muito complicado transformar isso para linguagem de máquina, né? Através de uma linguagem de programação. Para que a gente consiga isso, ela deve estar numa forma mais estruturada que nós vamos ver logo adiante. Mas existe uma outra forma de representar esse algoritmo que é chamada de fluxograma. Nós vamos indicar quais as ações que devem ser seguidas. Então, ao acionar o interruptor, nós vamos verificar se essa lâmpada acende. Se ela acender, nós finalizaremos o nosso algoritmo, porque ela está funcionando. Se ela não acender, nós vamos verificar se ela já foi trocada. Se ela não foi trocada ainda, nós vamos girar a lâmpada no sentido anti-horário para retirar a que está queimada, colocar uma nova lâmpada girando no sentido horário, e aí retornaremos para acionar o interruptor novamente para fazer o teste. Ela acendeu? Então, nós finalizaremos aqui o nosso algoritmo. Se ela não acendeu, eu já troquei a lâmpada? Já. Então, eu devo chamar um eletricista porque deve ter algum outro problema. Né? Então, essa é a forma do fluxograma do algoritmo. Né? É uma outra forma de representarmos. E ainda temos uma terceira forma, que é chamada de linguagem algorítmica, que veremos a seguir. Essa linguagem algorítmica, ela se aproxima mais das linguagens de programação. Aqui no nosso caso, nós estamos utilizando uma linguagem algorítmica próxima do português. Né? Veja que nós não estamos usando nenhum termo em inglês. Mas isso aqui, basicamente, é a estrutura de um programa de computador, né? que eu vou explicar mais aqui para vocês, mas utilizando o português. Então, como é que isso funciona? Eu vou acionar o interruptor. Se a lâmpada acender, então eu vou dizer que a lâmpada está funcionando. Se ela não acender, eu vou verificar se ela já trocou a lâmpada. Então, se a lâmpada já tiver sido trocada e ela continua sem acender, eu vou chamar um eletricista e encerrar o meu programa. Se não, se eu não troquei a lâmpada ainda, eu vou girar a lâmpada no sentido anti-horário, remover a lâmpada antiga, colocar uma nova lâmpada, girar no sentido horário e voltar para o passo 1, que é acionar o interruptor. E aí agora, se eu acionar o interruptor e a lâmpada acender, a lâmpada vai estar funcionando e o meu programa então é encerrado. Então, essa é uma representação algorítmica de se trocar uma lâmpada. Né? Imaginando aí que nós estávamos programando um robô para trocar uma lâmpada. Então aqui nós escrevemos o nosso algoritmo de troca de lâmpada, seja ele com uma narrativa, seja com um fluxograma, ou seja com essa linguagem algorítmica, que é o que nós devemos nos focar mais, e nas próximas aulas a gente vai tratar melhor sobre isso. A partir disso, é que nós vamos, através de uma linguagem de programação, implementar isso para que o computador entenda e execute essas tarefas. Então, no final das contas, programar é escrever uma sequência de instruções, né, ou de comandos que vão ser executados pelo computador. Então, a sequência para a gente desenvolver um programa de computador nós temos um problema, nós fazemos um algoritmo para resolver esse problema, nós implementamos esse algoritmo através de uma linguagem de programação e depois essa linguagem de programação passa por um processo onde ela é transformada em linguagem de máquina. Né? Então, essa linguagem de máquina é que o computador vai conseguir entender e executar. Então, essa é a sequência para que a gente faça uma programação, né, dos computadores. Bom, existem centenas, milhares de linguagens de programação hoje em dia. Né? Mas, atualmente, as mais utilizadas no mercado, algumas delas são essas que estão aqui para vocês. A linguagem C, JavaScript, Java, PHP, Python, Ruby, C++, Swift, Kotlin, Scala, Go, CSS, Shell, PowerShell, Perl, Objective-C, C Sharp, Flutter. Né? Então,
Essas são algumas das principais linguagens de programação. Mas por que existem tantas linguagens de programação? Na verdade, cada linguagem tem um objetivo diferente. Existem linguagens científicas, linguagens para programar sites para a internet, linguagens para dispositivos móveis, para aplicativos de celulares, né? Linguagens para desenvolver programas para desktop, programas embarcados, né? Hoje, muitos equipamentos possuem software dentro. Então, tem geladeira com software, tem relógio com software dentro, os carros têm muito software. Então, eles são chamados de software embarcados. Então, existem linguagens próprias para esse tipo de aplicação. Então, não existe uma linguagem melhor do que a outra. Existe uma linguagem com características diferentes, com objetivos diferentes. É muito comum você ver programadores defendendo determinada linguagem, ou uma ou outra, né? Mas, na verdade, não existe uma linguagem melhor, né? Existe a linguagem apropriada para aquela aplicação que você deseja fazer. Então, é muito importante você conhecer, se você for trabalhar na área, várias linguagens de programação, dependendo do foco do programa que você precisa desenvolver. Mas é muito difícil você dizer que uma linguagem é melhor do que outra, porque elas têm objetivos diferentes. Bom, a seguir eu vou passar um vídeo para vocês aqui, que é de uma organização sem fins lucrativos chamada Code.org, que o objetivo deles é expandir a ciência da computação, a programação para as escolas, de maneira geral. Então, nesse vídeo existem várias pessoas que falam nele, né? E são pessoas que são bastante conhecidas, né? Talvez alguns deles você já tenha ouvido falar. Então, nesse vídeo tem o Bill Gates, que foi quem criou uma empresa chamada Microsoft, que é quem faz o Windows, o Word, o Excel, todas essas ferramentas do Office. O criador do Twitter, o criador do Dropbox, tem muita gente que usa aí o Dropbox, né? É o criador de jogos como Counter-Strike, Half-Life, o criador do Facebook e até jogador de basquete da NBA, o cantor do Black Eyed Peas, né? Então todos eles são pessoas que aprenderam a programar e que têm nesse vídeo algumas palavras para mostrar a importância que todos saibam programar. Não só necessariamente quem vai trabalhar na área de ciência da computação, mas daqui para frente, cada vez mais é importante que todas as pessoas conheçam essa área de programação. Para o futuro, todas as áreas praticamente vão precisar de conhecer isso. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Tá? Então, para terminar essa nossa aula, eu vou passar o vídeo e na nossa próxima aula nós vamos continuar então explorando esses algoritmos. Eu tinha 13 anos quando eu tive acesso pela primeira vez a um computador. Meus pais compraram um Macintosh em 84, quando eu tinha 8 anos. Eu estava na sexta série. Eu aprendi a programar na faculdade. No primeiro semestre do primeiro ano, na matéria Introdução à Ciência da Computação. Eu escrevi um programa para jogar o jogo da velha. Acho que foi muito simples no começo. Acho que o primeiro programa que escrevi perguntava coisas do tipo: qual sua cor favorita? Ou quantos anos você tem? Meu primeiro programa desenhava um círculo verde e um quadrado vermelho que aparecia na tela. A primeira vez que fiz um computador escrever "Olá Mundo", eu fiz um computador fazer aquilo. Foi simplesmente impressionante. Aprender a programar não começou comigo tentando aprender tudo sobre ciência da computação ou tentando dominar tudo sobre aquela disciplina ou qualquer coisa desse tipo. Simplesmente começou porque eu queria fazer uma coisa muito simples. Eu queria fazer uma coisa que fosse divertida para mim e para as minhas irmãs. Então eu escrevi esse pequeno programa, adicionei um pouco mais a ele e quando eu precisei aprender algo novo, eu procurei informações nos livros e na internet. Eu acrescentei um pouco mais ainda ao programa. Na verdade, é muito parecido como tocar um instrumento ou praticar um esporte. No começo você pode achar que é complicado, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Programação é uma coisa que pode ser aprendida. Eu sei que pode ser um pouco intimidante, mas acho que muitas coisas são intimidantes. Mas quer saber? O que não é? Muitos programas que as pessoas fazem são bastante simples. Tem mais a ver com o processo de resolver problemas do que inventar passos complicados, que é o que geralmente as pessoas pensam. Você não precisa ser um gênio para programar, você só precisa ser determinado. Adição, subtração, é sobre isso.
E você precisa saber a tabela de multiplicações. Você não precisa ser um gênio para programar, precisa ser gênio para ler. Mesmo se você quiser ser um piloto de corrida, ou um jogador de basquete, ou sei lá, construir uma casa, todas essas coisas foram viradas de cabeça para baixo com software. Mas você sabe que os computadores estão por toda parte. Você quer trabalhar com agricultura, quer trabalhar com entretenimento, quer trabalhar em uma fábrica? Os computadores estão em tudo isso. Estamos aqui em 2013. Todos nós dependemos de tecnologia para comunicarmos, ir ao banco, informação. E nenhum de nós sabemos programar. Quando eu estava na escola, eu participava de um grupo chamado WizKids. E quando as pessoas descobriram, elas ficavam rindo de mim. E eu ficava tipo assim, cara, eu não tô nem aí. Eu acho que é legal e eu estou aprendendo um monte de coisas. E alguns dos meus amigos já estão trabalhando. Nossa política é de contratar o maior número de pessoas talentosas que conseguimos encontrar. O problema é que, hoje em dia, não há pessoas que sejam bem treinadas e que tenham essas habilidades. Para conseguir as melhores pessoas, nós tentamos tornar o escritório o mais legal possível. Um chefe de cozinha fantástico. Comida de graça. Café da manhã, almoço, jantar. Lavanderia grátis. Tem lanches e até lugares para se jogar, videogames, patinetes. Tem todo tipo de coisa interessante por todo o escritório. As pessoas podem se divertir, relaxar, pensar, tocar música ou ser criativo. Se você estiver pensando em ganhar um monte de dinheiro ou simplesmente mudar o mundo, programação é uma habilidade incrivelmente útil. Eu acho que se alguém tivesse me dito que programação tem mesmo a ver com humanidade e ajudar as pessoas através da tecnologia, eu teria mudado minha perspectiva muito antes. Ser capaz de ter uma ideia e então vê-la nas suas mãos e então clicar em um botão e colocá-la nas mãos de milhões de pessoas. Eu acho que nós somos a primeira geração no mundo que realmente teve esse tipo de experiência. Bem, simplesmente pensar que você começar uma pequena empresa no seu quarto da universidade e juntar um grupo de pessoas que nunca construíram uma grande empresa antes e construir algo que é usado por 1 bilhão de pessoas no dia a dia. Então, é uma loucura imaginar isso. Realmente é fantástico. Os programadores de amanhã são os mágicos do futuro. E quer saber? Parece que você tem poderes mágicos em comparação a todas as outras pessoas. É incrível, é a coisa mais próxima que temos de ter superpoderes. Grandes programadores são as estrelas de hoje. E ponto.